Amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Glória a Deus. Enquanto você encontra, não posso deixar externar a minha alegria, a minha gratidão por a oportunidade que me foi concedida, ao nosso pastor, à nossa igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida, toda a liderança de varões, a pessoa do irmão Sebastião, que franqueou a oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida desses servos de Deus em nome de Jesus. Mateus 13, do versículo 44 ao 46, quem encontrou, diga amém. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Os irmãos, Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele se esforça bastante para ensinar aos seus discípulos acerca do reino de Deus. E para isso, ele fala do reino de Deus nesse capítulo pelo menos 10 vezes. Ele é enfático em apresentar as semelhanças do reino. Ele queria que os seus discípulos entendessem o que é o reino de Deus. Para isso, ele usa ilustrações para semelhar o que é o reino de Deus. No versículo de número 19, capítulo 13, ele fala da palavra do reino. E é essa palavra que é como uma semente que gera os filhos do reino. Por várias vezes, ele conta parábolas para ilustrar esta verdade. No versículo 24, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente em seu campo. O versículo 31 do mesmo capítulo, ele propôs outra parábola, dizendo que o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. No versículo de número 38, ele fala dos filhos do reino. No versículo 41, ele fala da colheita do reino.
No versículo 43, ele fala do reino do seu pai. E no versículo 44, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido no campo. No versículo 46, no versículo 45, ele diz que o reino dos céus é como um negociante que busca boas pérolas. E ainda no versículo 47, ele assemelha o reino como uma rede que é lançada ao mar. E no versículo 52, ele ainda fala do reino de Deus. Perceba que esta palavra reino se repete por muitas vezes no capítulo de número 13. Então, o reino de Deus é o tema central desse capítulo. Jesus fala o que é o reino de Deus para os seus discípulos, usando parábolas ou linguagem familiar da época, para daí ilustrar o reino e poder mostrar lições simples e profundas para os seus discípulos através de uma linguagem familiar para os seus ouvintes. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a esfera onde o próprio Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O reino de Deus é o domínio aonde o senhorio de Cristo está operando no momento, controlando todas as coisas, aonde existem os filhos do reino, que são seus súditos, que se submetem ao rei desse reino, para viver de acordo com a palavra do reino de Deus. E Jesus mostra que entrar no reino de Deus é se apropriar da salvação, da vida eterna. O reino de Deus, ele é sinônimo de salvação e de vida eterna. Jesus queria mostrar para os seus discípulos, fazer-lhe entender que a entrada nesse reino, ela é de graça, porque o próprio Cristo Jesus conquistou essa entrada para os seus súditos, quando ele morre na cruz do Calvário. Todavia, uma vez a entrada nesse reino sendo de graça, não quer dizer que para entrar nesse reino não precisa renunciar a alguma coisa. E é exatamente isso que Jesus está querendo mostrar para os ouvintes, para os seus discípulos, que eles considerem o custo de entrar nesse reino. A entrada é de graça, mas quem quer entrar nesse reino precisa considerar esse custo. O que custou essa entrada no reino? Ser capaz de abrir mão de muitas coisas para se apropriar do reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para ter essa vida eterna e viver no reino conforme a sua palavra. Para isso, ele conta a parábola
de um homem dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, a qual um homem encontrou esse tesouro e pelo gozo, pela alegria que contagiou aquele homem, fez ele se mover, vender tudo que tinha e comprar aquele campo para se apropriar desse tesouro. Naquela época, em um contexto de guerra constante, as pessoas que eram ricas, abastado, que tinha dinheiro, que tinha tesouro, que tinha diamante, eles entendiam que vivia nesse contexto de guerra constante e que a qualquer momento poderia acontecer uma guerra e o exército vitorioso poderia levar todos os espojos de guerra. Então eles pegavam os seus tesouros, colocavam dentro de um vaso, lacrava esse vaso, cavava um buraco no campo e escondia, para que, vindo a guerra, eles não perdessem o seu tesouro. Este homem está arando a terra, cuidando da terra, e ele se depara com esse tesouro. Jesus assemelha ao reino de Deus como um tesouro escondido no campo. Ele também assemelha o reino de Deus como uma pérola de grande valor, dizendo que um negociante, um homem que buscava boas pérolas, encontrou uma pérola de grande valor, e ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. As pérolas, naquela época, não era fácil de ser adquirida. Naquela época, para as pessoas adquirir pérolas ou boas pérolas, eles não tinham uma roupa adequada de mergulho, eles não tinham cilindro de oxigênio, eles amarravam uma pedra no seu corpo, respiravam fundo e mergulhavam no mar para encontrar as ostras, para extrair a pérola. E muitos deles nesse serviço morriam. Esse homem aqui, ele vive de mercado em mercado, buscando boas pérolas. Então, Jesus está querendo mostrar para os discípulos que o reino de Deus, ele é como algo muito valiosíssimo, algo que não dá para mensurar. E a partir desse texto, Jesus mostra lições para os seus discípulos, para que eles pudessem entender o que é o reino. Se nós formos extrair lições desse texto, de forma simples, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que o reino de Deus, ele não tem valor, ou seja, o reino de Deus, ele é de um valor imensurável. Não dá para colocar um preço certo no reino. Ele é além daquilo que eu posso mensurar e avaliar. Quem tem o reino de Deus, quem se apossou do reino de Deus, ele tem um tesouro eterno, aleluia, imensurável, de um grande valor. Em Cristo Jesus nós temos esse reino, este tesouro imensurável, aleluia. Quando nós se apropriamos desse tesouro, nós temos também algumas
algumas coisas, porque o reino de Deus consiste de tudo aquilo que é eterno. O reino de Deus consiste de tudo aquilo que é incorruptível. Aleluia. O reino de Deus consiste daquilo que não é passageiro, é eterno. Aleluia. Esse homem entendeu o quanto esse tesouro era valiosíssimo, a tal ponto dele abrir mão de tudo que ele tinha, de vender tudo que ele tinha e se apossar, aleluia, desse tesouro. Aleluia. É quando ele entende o que ele achou, comparado àquilo que ele tem. Ele toma uma atitude de vender, de abrir mão de tudo que ele tem, considerar como perda, para se apropriar desse tesouro. Aleluia. O que nós daríamos para ter esse tesouro? O que você daria para ter esse tesouro? O que você é capaz de abrir mão para ter esse tesouro? Quanto vale a sua vida comparada a esse tesouro? Quanto vale aquilo que você tem comparado a esse tesouro? Aleluia. Existe um homem na Bíblia chamado apóstolo Paulo, que quando ele descobriu esse tesouro, ele disse: porque eu tenho tudo como perda, aleluia, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, porque eu sofri perda e considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo Jesus. Aleluia. Paulo estava dizendo: esse tesouro é maior do que tudo aquilo que eu tenho. Esse tesouro é muito maior, muito valioso. Aleluia. E é por isso que eu considero tudo que eu tenho como perda e como esterco, só para mim se apropriar desse tesouro celestial. Mas nem todos têm coragem de abrir mão de tudo que tem para ter esse tesouro. Jesus diz, a Bíblia diz que um certo jovem rico chegou para ele, disse: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: guarda os mandamentos. Ele disse: eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me resta, Senhor? Jesus disse assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem, e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aleluia. A Bíblia diz que ele voltou triste porque tinha muitas riquezas. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite que vale a pena perder tudo, renunciar tudo para ter este tesouro no céu. Aleluia. O reino não tem valor, não dá para comparar, não dá para mensurar. É valiosíssimo. Segundo lugar, o reino de Deus, ele não é encontrado de forma visível na superfície. O reino de Deus não é encontrado de forma visível na superfície. O tesouro estava escondido. A pérola precisou ser encontrada. Aleluia. Aleluia. Uma olhada casual assim não dá para identificar, para achar esse tesouro. Aleluia.
Por que muitas pessoas não encontram esse tesouro? Em primeiro lugar, porque o reino de Deus, que é esse tesouro, não vem com fanfarras. Jesus disse, porque o reino de Deus não se manifesta de forma exterior. E quando vocês ouvirem dizendo ele aqui, ele lá, não vai, porque o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus está aqui para quem procura. Aleluia! O reino de Deus está aqui para quem quer achar, para quem procura de forma sincera. Aleluia! Para quem deseja entrar na vida eterna. Oh, aleluia! E clama por Deus, dizendo, Deus, abra os meus olhos para que eu veja esse tesouro. Que as pessoas não encontram este tesouro, irmão Adilson? Segundo lugar, porque segundo aos Coríntios 4:4, Paulo diz assim, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que a luz do evangelho da glória de Deus não resplandecesse. Por que o incrédulo não consegue ver esse tesouro? Por que o descrente não consegue ver esse tesouro? Por que às vezes nós não conseguimos ver esse tesouro? O Deus desse século cegou o entendimento. Aleluia! Aleluia! No versículo 6, Paulo diz assim, porque o mesmo Deus diz que das trevas resplandece a luz nos vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus faz resplandecer a luz aonde o diabo cegou. Aonde há obscuridade, aonde há treva, a luz brilha na mente, no coração. Aonde o diabo cegou, aonde o diabo botou cegueira, aonde há trevas, Deus chega e diz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Só Deus para abrir os olhos do pecador, para que ele veja esse tesouro. Terceiro lugar, o reino de Deus precisa ser apropriado pessoalmente, individualmente. Um homem encontrou um tesouro, o negociante encontrou uma boa pérola. Jesus está contando essas parábolas aqui para os judeus que entendiam que fazia parte da nação de Israel e que por fazer parte da nação de Israel eles eram inseridos automaticamente no reino do Messias. Jesus veio e disse assim, não, cada um tem que encontrar o reino, cada um tem que encontrar a porta, entrar pela porta. Aleluia, cada um tem que se apropriar. Aleluia, a salvação é individual. Aleluia. Tem muita gente enganada, irmão, que é filho de crente, mas não é crente e acha que vai ser salvo. Por quê? Porque minha mãe está orando por mim, meu pai é crente, está orando por mim. E quando Jesus voltar, ele vai me levar. Vai nessa.
Jesus veio e você fica. Porque Jesus está dizendo aqui: um encontrou o tesouro, o outro encontrou a pérola de grande valor. A entrada no reino é individual. Aleluia, você precisa tomar uma decisão individualmente. Aleluia, independentemente se na tua família as pessoas não querem servir a Jesus, você precisa tomar uma decisão. Aleluia, para se apropriar individualmente desse tesouro, dessa pérola, dessa vida eterna e dessa graça de Deus que está disponível esta noite para a sua vida. E eu encerro. Quarto lugar, o reino de Deus é fonte de verdadeira alegria. O reino de Deus é a fonte da verdadeira alegria. Irmão, o que fez aquele homem vender tudo que tinha para comprar o campo e se apossar do tesouro? A Bíblia diz: movido, transbordante, cheio de alegria, cheio de gozo na alma, ele foi e vendeu tudo que tinha. Quando ele achou o tesouro, uma alegria tomou conta do seu coração. Mas é alegria mesmo. Mas é alegria eterna, irmão. Não é alegria passageira. Não é alegria que você sente quando você fuma um baseado de maconha e quando você bebe uma cachaça. Isso não pode nem ser chamado de alegria. Alegria. O que fez aquele homem abrir mão de tudo que ele tinha para se apossar do tesouro foi a alegria eterna que entrou no seu coração. E a Bíblia diz: e movido pelo gozo, movido pela alegria. Aleluia! 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 O lema hoje é assim: a filosofia do mundo diz assim: se te faça feliz, não importa o que você faça. Busque a felicidade, busque a alegria. Mas eu quero te dizer nesta noite, com toda certeza, aleluia, do meu coração e na Bíblia Sagrada, que a verdadeira alegria está no reino de Deus. A verdadeira alegria está quando você se apropria desse tesouro, está quando você se apropria dessa pérola imensurável, de valor incalculável. A verdadeira alegria você só encontra em Cristo Jesus, no reino de Deus. A verdadeira felicidade que tanto você procura está no reino, está no reino, está no reino, está em Cristo, está no reino, está na vida eterna em Cristo Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Eu estava estudando esse texto e me veio à memória. O que fazia, pastor? Aqueles homens jogados na arena para ser devorados por leões, e eles morriam sendo devorados por leões, cantando hinos a Deus. Que fazia homens morrerem sendo queimados na fogueira e cantando louvores a Deus. O que tinha no coração desses homens, dessas mulheres? A alegria eterna, a felicidade eterna,
a certeza eterna do céu. Aleluia! E é essa felicidade, essa alegria que você procura, está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Paulo diz assim, em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria ou gozo no Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Se você quer ser verdadeiramente feliz, se você quer verdadeiramente essa alegria, se entrega para Jesus esta noite. Esta noite Jesus te chama. Esta noite Jesus diz: venha, se apropria desse tesouro, venha, se apropria pessoalmente dessa pérola, se apropria da salvação, entra no reino. Aleluia, Jesus está te chamando. Se tem alguém aqui esta noite, aleluia, está em procura de verdadeira alegria, felicidade, aleluia, se entregue para Jesus esta noite. Venha, venha, venha. Tem alguém nesta noite que quer se entregar para Jesus, que quer entrar nesse reino, que quer se apossar desse reino? Se você ouviu esta palavra, Deus falou com você, eis a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.